Já estamos organizando algumas coisas e será um tempo precioso. Nós não somos uma igreja que fica fazendo muita conferência, né? Mas a gente tem uma data que é semana do dia 22 de agosto, exatamente no tempo em que nós comemoramos 6 anos de igreja. Vai ser 6 anos que nós nos reunimos como igreja. Igreja é família, óbvio, porque a igreja do Senhor Jesus ela existe há mais de 2000 anos e no coração de Deus ela sempre existiu. Então, nós estamos muito felizes de poder caminhar para 6 anos que nos reunimos como igreja e tudo isso pela misericórdia do Senhor. Muito em breve nós vamos estar soltando um flyer para você compartilhar com as pessoas, convidar também alguém para estar aqui conosco. Será um tempo incrível, na presença do Senhor. E é isso, eu acredito que essa palavra Deus colocou no nosso coração há alguns anos, que nós precisamos nos tornar fascinados por Jesus, e é uma verdade, o mundo carece de cristãos que de fato são fascinados por Cristo, na sua totalidade da palavra. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Tem escolinha hoje? Tem. Glória a Deus, Glória a Deus pela escolinha. Um ensinamento lá direcionado para as crianças. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Efésios 1, versículo 15. Eles estão todos animados, Eu fico feliz de ver. Imagens. Efésios 1, versículo 15 ao 23. Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. Efésios 1, versículo 15 ao 23. Hoje nós vamos ficar apenas nesses versículos. Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós, há o Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Pai, essa é a tua palavra, e graças nós te damos, meu Pai, pela tua palavra. Um dia eu aprendi, não me cesso de dizer isso, de repetir isso, de que através de uma palavra, uma vida pode ser transformada. Meu Deus, inclusive a minha foi transformada e tem sido transformada pela sua palavra. Faça isso nessa noite mais uma vez. Transforme a nossa vida, transforme a nossa história, transforme o nosso coração, transforme o nosso caráter, transforme a nossa mente, transforma tudo, Jesus, pela tua palavra. Faça de novo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Essa é a minha oração, juntamente com os santos que se achega nesse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pode se sentar, irmãos. Irmãos, semana passada nós iniciamos uma série de pregações, melhor dizendo, expositivas, acerca da carta que Paulo escreveu aos Éfesos. E no domingo passado, pela misericórdia do Senhor, nós ouvimos o Espírito Santo falar conosco a partir do versículo 1 até o 14 sobre as riquezas que encontramos em Cristo Jesus. E dentro desse contexto, onde Paulo fala das bênçãos, das riquezas que nós encontramos em Cristo Jesus, já nessa segunda parte, que inclusive é o dia de hoje, eu quero estar falando sobre a oração por uma igreja que conhece Cristo. Essa parte que nós lemos, esse texto que nós lemos, do versículo 15 até o versículo 23, Paulo está fazendo uma oração. Paulo está orando por aquela comunidade de fé. E existem muitas coisas que nós precisamos aprender dentro desses textos. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para que nós possamos expor o texto, à luz do Espírito Santo, e deixar com que ele aqueça o nosso coração nessa noite, tendo em vista, irmãos, que somente ele pode fazer isso, amém? Somente o Espírito Santo pode fazer isso, aquecer o nosso coração em dias difíceis, em dias frios, em dia em que nós necessitamos de fato de uma resposta de Deus. E eu creio piamente que ele pode fazer, e ele faz isso através da palavra. Sabe, irmãos, eu tenho acreditado que a palavra de Deus, ela pode transformar a nossa vida. Por isso eu não abro mão de verdade de carregar a palavra do Senhor comigo. O salmista um dia disse assim: eu escondi a tua palavra, Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No outro versículo ele fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua. Então, se existe algo que pode fazer diferença na sua vida, é a palavra de Deus. Então, você, eu, nós como igreja, nós não podemos deixar de lado a palavra do Senhor. Essa é uma necessidade que recai sobre a nossa vida. Todos os dias abrir a palavra de Deus para ser alimentado por Deus, para ser alimentado por Ele. Essa é uma verdade. Agora, sem devanear muito, versículo 15, ele fala assim, olha, acompanha comigo. Por essa razão, algumas traduções falam, pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós. Mas na NVI fala, por essa razão. Qual razão? Exatamente aquilo que foi falado anteriormente, aquilo que foi falado semana passada. O que foi falado semana passada sobre as riquezas que encontramos em Cristo Jesus. A obra salvífica que, pela bondade de Deus, ele começa dizendo, nós falamos semana passada, bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo 3 de Efésios. Dentro desse contexto ele fala que Deus é bendito, que o Filho fez a obra, e ele finaliza no versículo 14 falando que o Espírito Santo também participou de tudo isso. Ou seja, ele está dizendo e construindo as riquezas que nós encontramos no Deus Pai, no Deus Filho e também no Espírito Santo. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, a Bíblia fala que ele escreveu essa carta, uma das cartas que nós chamamos de cartas da prisão, a carta de Paulo ao Éfeso, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon, são as cartas da prisão. E quando ele estava dentro dessa prisão, mesmo assim, ele continuou tendo o hábito de orar por aqueles que outrora foi tocado pela mensagem que Deus tinha outorgado a ele a pregar. Ele havia passado por essa cidade, Atos 19, você vai ver ele pregando em Efésio.
Ele pregou por muitos dias, por muitos anos nessa cidade, mas agora na oportunidade ele estava preso, e olha o que ele diz: por essa razão, ou por isso, eu não me cesso, está aí, versículo 15, pelo fato de vocês ter continuado tendo uma fé genuína no Senhor Jesus, e o amor de vocês para com todos os santos estejam crescente. Em outras palavras, estava dizendo isso. Olha o que ele diz no versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora o versículo 15 ele fala que a fé daquela comunidade era de quem? Hein? Vamos lá, irmãos. No versículo 15 ele fala que a fé daquela comunidade estava em quem? Jesus Cristo. E o fato daquela comunidade de fé, o fato daquela igreja ter uma fé em Jesus, é que permitia eles também amar os outros, demonstrar o amor para com as pessoas. Porque nós só conseguimos amar uns aos outros se de primeiro nós aprendemos a amar a Jesus. O verdadeiro amor emana de Jesus Cristo. E olha que interessante, ele está dizendo assim, olha, no versículo 15: pelo que, ouvindo eu também, eles estavam ouvindo, estava chegando para ele dentro da prisão, relatos de como a fé dos Éfesos era genuína, e a forma como eles tratavam os santos, a forma como eles tratavam os irmãos, o amor que eles demonstravam para com as pessoas. Aquela igreja amava Jesus de verdade, e eles amavam ao próximo como a ti mesmo. Agora, irmãos, de verdade, se tem algo que nós não podemos deixar de lado por nada, é amar a Deus com todo o nosso coração. Se tem algo que nós não podemos deixar de lado, e eu quero falar isso para você nesse dia de hoje, aquela comunidade de fé tinha um testemunho que chegava aos ouvidos do apóstolo Paulo lá em Roma, de que eles tinham uma fé genuína, e de que eles amavam as pessoas de verdade. E se tem algo que nós não podemos deixar de lado, é exatamente a nossa fé em Jesus. Agora eu te pergunto, como está a sua fé nesse dia de hoje nele? Como está a sua fé em Cristo Jesus hoje? Se tem algo que nós não podemos deixar de lado, irmãos, é a nossa fé nele, é o nosso amor por ele. Sabe, queridos, por quê? Porque ele nos chamou para isso em primeira instância. Deus não me chamou para pregar em primeira instância. Deus não me chamou, irmãos, para fazer outras coisas em primeira instância. Deus me chamou para conhecer ele em primeira instância. Porque se eu não conheço ele, como eu vou falar dele? Se eu não coloco a minha fé nele, como eu vou falar dele com, sabe, irmãos, com propriedade? Olha, eu estou falando de alguém que eu conheço. Do contrário, seria algo que superficial. Falar de uma pessoa que você não tem relacionamento, falar de uma pessoa que você não tem convivência, é superficialidade. Agora, quando você tem uma fé genuína em Jesus, quando você fala assim, olha, eu conheço ele, ele me tirou das drogas, ele me tirou do vício, ele curou meu filho, ele curou a minha família, ele tem libertado pessoas perto de mim. Sabe, queridos, sabe o que é isso? Isso é fé. Ah, pastor, mas a minha fé hoje está abalada. Irmãos, todos nós podemos em algum momento ter a nossa fé abalada. João Batista, quando estava preso, João Batista, primo de Jesus, aquele que é a voz que clama no deserto, estava preso. Sabe o que ele mandou os discípulos perguntar para Jesus? É isso mesmo, Cristo, que nós deveríamos esperar? Imagina a fé daquele homem dentro da prisão. Foi preso por quê? Porque ele era verdadeiro. Porque Herodes estava fazendo algo errado e ele corrigiu, ele não deixou de falar a verdade. Foi preso por quê? Porque ele não deixou a verdade de lado. E agora ele falou, vai lá, pergunta para Jesus,
pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vai lá, fala para eles que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, pessoas estão sendo transformadas. Sim, Ele é o Messias. Sim, Ele é Yeshua. Sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E sim, vale a pena você depositar toda a sua fé nele nesse dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, como está a nossa fé nele? Nós não podemos deixar com que nada. Nós precisamos, irmãos, ser conhecidos como uma comunidade de fé, como a igreja que tem fé nele e que ama as pessoas de verdade, que ama a Jesus acima de todas as coisas, mas que ama as pessoas de verdade, não apenas com palavras. Dizer eu amo só da boca para fora é muito fácil. Nós precisamos dizer para as pessoas e também demonstrar isso na prática. Olha o que o apóstolo Paulo falou: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vocês há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Olha o que ele diz no versículo 16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós das minhas orações. Naquela comunidade de fé, aquela igreja, ela era uma igreja que gastava a vida com Jesus de verdade. E o fato deles amarem, ter uma fé em Jesus genuína, Paulo falava que ele não conseguia cessar de dar graças a Deus. Imagina aquele homem dentro da prisão. Graças a Deus por Efésios. Graças a Deus por aquela igreja. Graças a Deus porque a sua obra está sendo feita naquele lugar. Graças a Deus. E ele fala: e por essa causa também eu estou orando por você. Agora, irmãos, eu queria destacar algo sobre essa questão de orar. Os primeiros cristãos, eles tinham o costume de orar. Os discípulos tinham o costume de orar. Eles aprenderam isso com quem? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele tirava tempo para com o Pai. Jesus Cristo sempre se retirava para um lugar secreto para falar com Deus. Logo, quando Jesus Cristo não estava mais aqui com eles, corporeamente falando, eles continuam tendo uma vida de oração. Olha o que a Bíblia fala, irmãos, que eles tinham uma constância na sua oração. 1 Tessalonicenses, eu cito sempre isso assim, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Agora, abra sua Bíblia comigo em Atos 2,42, por favor. Atos 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão e nas orações. Esse versículo demonstra claramente que eles persistiam em algumas coisas: na doutrina, na comunhão, no partido do pão e na oração. Hoje, irmãos, se tem algo que nós precisamos bater na tecla e dizer sempre, é que nós precisamos persistir, ser constante na oração. Aquelas pessoas eram constantes na oração. Paulo estava dentro da prisão e mesmo assim ele não parou de orar. Segunda coisa, eles tinham horários determinados. Sabia disso? O povo judeu tinha horário determinado para poder orar. Eles gastavam horário, tinha um horário que eles falavam: não, agora é minha hora de oração. Você vai ver isso no Salmo 55. Vou abrir, anotei. Salmo 55, versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz.
Daniel, capítulo 6, versículo 17. Leu o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Esses versículos mostram que há um costume deles. Qual o costume? De orar. Nós somos acostumados eu estou tentando acostumar, deixa eu falar uma coisa para você. Estou tentando acostumar o meu corpo a fazer exercício. Está difícil isso. A psicanálise fala que quando você faz algo durante 10 vezes, repetidamente, aquilo tende-se a se transformar em um hábito. Mas para exercício eu já desisti de encaixar essas ideias da psicanálise, porque na verdade é difícil. Difícil, né, Júlio? O Júlio está acostumado, né? Está me ajudando lá nos treinos lá. Se precisar de alguém para te ajudar no treino, não tá bom, irmão. Mas olha só, irmãos, difícil, irmãos. Se acostumar a fazer algo que o seu corpo não está acostumado, mas eu sei que isso, eu preciso fazer isso. Porque lá na frente, se eu não fizer isso agora, lá na frente, o corpo vai sofrer. Agora, eu estou querendo te demonstrar que isso não, eu estou falando da vida física. Da vida espiritual, da mesma forma. Nós precisamos, irmãos, ter o costume de orar. Eu conheço pessoas que não saem de casa sem orar. Conheço pessoas, irmãos, que não saem, olha isso, não saem de casa se não orar. A pessoa bateu, vou orar comigo urgente. Pô. Entendeu? Só que, infelizmente, nós não persistimos nisso. Atos 2,42 fala que eles perseveraram. E a palavra perseverar está intrinsecamente ligada a um período de quê? De dificuldade. Ou você acha que perseverar está sido ligado a algo que é fácil? Eu falo isso sempre aqui. Eu estou perseverando em comer esse prato de tropeiro. Não. Vou comer fácil esse prato de tropeiro. Por quê? Porque eu amo tropeiro. Eu estou perseverando em fazer aquilo que é difícil para mim fazer. Então, nós como igreja precisamos perseverar naquilo que Deus quer que a gente persevere. Nós como igreja, irmãos, precisamos perseverar na oração. Olha o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui precisa, irmãos, ecoar no nosso coração. Paulo, mesmo preso, tinha ali um tempo de oração com Deus. E não foi só porque ele estava preso, pastor, mas dentro da prisão o cara tem tempo para tudo. Eu te mostrei dentro do texto que eles tinham tempo de oração. A Bíblia fala que quando eles estavam subindo para o templo, né, Pedro e João estavam subindo para o templo a hora não. Ele se deparou com uma pessoa que estava pedindo na porta do templo e curou eles. Não tenho prata nem ouro, né, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então, vamos lá, irmãos, nós precisamos perseverar naquilo que de fato recai sobre nós a necessidade de perseverar. E outra coisa, aqui o texto está mostrando que Paulo orava por pessoas. Agora, eu te pergunto, você tem orado por pessoas? Você tem apresentado pessoas diante do Senhor? Eu tenho minha listinha de oração, de mês em mês eu gosto de renovar minha listinha de oração. Está lá todo mundo. Senhor, abençoa fulano de tal, alcança fulano de tal. Senhor, muda a vida dessa pessoa, muda a história dessa pessoa. Senhor, vai lá. Às vezes chega pedidos de oração de pessoas que estão passando um momento. Vou lá e coloco minha listinha de oração. Irmãos, é assim. Ore uns pelos outros. Ore por pessoas. Coloque o nome de pessoas nas suas orações. Sabe por quê? Um dia eu aprendi, irmãos. Um dia eu estava fazendo uma visita, muitos anos atrás.
Eu entrei dentro de uma casa, a mãe estava desesperada porque o filho tinha ido embora. E ela falou assim: pastor, meu filho foi embora. Eu amo meu filho, eu não sei o que aconteceu. Conheceu uma pessoa, foi embora. Eu quero que ele volte, porque o lugar dele é aqui, ele é um menino novo. Eu falei assim: irmã, a única coisa que nós temos disponível para nós é a oração que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. E olha só, naquele dia Deus nos deu, se dá até junto comigo, naquele dia Deus nos deu a estratégia no momento ali de orar e ler Efésios 6, que é a armadura de Deus, até que Cruzeiro do Sul. E aí, irmãos, aquela irmã falou assim com muita fé: então pastor, eu vou orar, eu vou falar: Senhor, traga meu filho de volta, reveste ele com a armadura do Senhor. Isso foi na segunda, a gente estava fazendo 7 visitas na casa dela na segunda-feira, 7 segunda-feira. Na próxima semana eu cheguei, eu estou vendo que ela estava conversando baixo. Aí eu falei: ai, você está falando baixo? Não, eu estou olhando lá. Meu filho voltou, está lá no quarto. A oração está certa. Ele voltou. Não sei o que aconteceu lá. Ele voltou e me pediu desculpa. Está lá no quarto. Estou chamando ele para cá, então vamos orar por ele pessoalmente. Sabe, irmãos, a oração dá certo. Tem coisas que nós vamos conquistar, não vai ser, irmãos, por falar. Não vai ser, irmão. John Knox falava assim: Senhor, me dá esforço, então me mata, então eu morro. E com o resultado, aquela cidade toda, sabe, foi tocada por um grande avivamento. E nós, às vezes, irmãos, não perseveramos na oração. Não queremos gastar nossa vida em oração. Eu tirei um tempo aqui maior para falar sobre isso, porque de fato, como igreja, nós precisamos crescer em oração. Será que nós temos orado pelas pessoas? Quantas pessoas que passam por nós? Um dia eu vi uma pessoa me ensinou uma coisa muito incrível, que é o ciclo, né? Qual que é o seu ciclo? Seu ciclo de pessoas. Aí, inclusive, foi dentro dessa dinâmica, por assim dizer, que eu aprendi a fazer essa questão também da lista de oração. À medida que o seu ciclo vai aumentando, você vai orando por mais pessoas, você vai apresentando mais pessoas diante do Senhor. Bairros, cidades, lugares, sabe, irmãos, nós precisamos gastar a nossa vida com Ele, orar uns pelos outros. Ore por pessoas. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por pessoas. Se há alguém, sabe, enfermo, se há alguém devagar na fé, ore por essa pessoa. E às vezes a pessoa fala conosco: eu estou tão frio na fé, estou arrastando um chinelo na fé. E às vezes a gente não faz nada, não ora. A primeira coisa que eu falo: meu irmão, minha irmã, eu vou orar por você. É o que a gente pode fazer, irmãos. Apresentar diante de Deus, sabe, as causas dessas pessoas. Por quê? Porque Deus, Ele continua sendo poderoso. Deus, Ele pode continuar transformando. Deus, Ele pode continuar salvando. Deus, Ele pode continuar, irmãos, curando. Se nós chegarmos diante dEle e falar: Senhor, cura, Senhor, transforma, Senhor, o que Deus, Ele quer fazer, irmão, Ele continua fazendo. E Ele está à procura. Eu vejo, irmãos, que Deus está à procura de intercessores. Um dia alguém disse: a história pertence aos intercessores. E eu abracei, irmãos, essa frase. Isso é verdade. Por quê? Porque muitas pessoas, você pode ouvir a história de muitas pessoas, mas às vezes tem pessoas que são intercessores que você não vai ouvir falar dele ou dela. Pessoas que não estiveram em evidência, pessoas que não pegaram o microfone, que outros não conheceram, mas que gastaram a sua vida intercedendo por lugares, intercedendo por pessoas, intercedendo por famílias. E nós, como igreja, somos chamados para estar nesse lugar como intercessores, até que Ele venha. Nós precisamos gastar nossa vida com Ele. Efésios 1:17 vai dizer assim, deixa eu continuar. Para que o Deus
para que o Deus, olha a oração que ele faz, não lembrando-me de vós as minhas orações. Aí ele começa: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Qual a oração que ele faz para aquela comunidade? Senhor, derrama sobre aquela comunidade um espírito de sabedoria e de revelação. Talvez essa precisa ser a nossa oração nesses dias, orando pelas pessoas, orando até por nós mesmos. Senhor, nos dê sabedoria pelo Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria para lidar com as situações difíceis. Quantos que aqui enfrentam situações difíceis? Só eu? Todos nós. Para cada situação difícil que enfrentamos, precisamos de quê? De sabedoria. Se não tivermos sabedoria, o que vai acontecer? Desculpa a palavra, vamos quebrar a cara. É a verdade. Mas se tivermos sabedoria pelo Espírito Santo de Deus, vamos conseguir ir além, conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Essa era a oração que Paulo fazia para aquela igreja: Senhor, derrama sobre eles o espírito de revelação e o espírito de sabedoria. Qual revelação? A revelação, está aí no versículo. Para que eles tenham iluminado os vossos olhos e entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Espírito de revelação e de sabedoria. Eu não estou falando aqui, irmãos, quando nós falamos de espírito de revelação e de sabedoria, muitas das vezes as pessoas confundem, com o fato de as pessoas se manifestar com um dom de revelação. Essa revelação aqui que o texto está dizendo é exatamente a revelação de quem Cristo é, a pessoa de Cristo na sua vida, quem Ele é para você, o Deus da glória. E se você tem a revelação de quem Cristo é, então você alcançou tudo na sua vida. Está aí o texto é claro, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o conhecimento, em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos e entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Precisamos ainda hoje orar e pedir a Deus que nos dê esse mesmo espírito de sabedoria e revelação. Agora, será que nós estamos dispostos a orar por isso? Será que nós estamos dispostos a orar e dizer: Senhor, eu quero ter os meus olhos espirituais iluminados pelo Teu Espírito Santo, para que eu possa alcançar a verdadeira esperança da minha vocação, e qual seja a riqueza da glória e da herança que eu vou, ou que eu já herdei em Cristo Jesus. Porque ele diz assim, olha, exatamente isso no versículo 18. Sabe, irmãos, esse texto nos mostra que existe um poder disponível para nós. Olha o que o versículo 19 está dizendo: e qual é a sobreexcelente grandeza. Aqui está tudo dentro da oração. Ele está orando para que eles possam ter um espírito de sabedoria e de revelação, e que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê seu conhecimento, iluminados, e os vossos olhos de entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha o versículo 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. O texto está dizendo: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, irmãos. Sobreexcelente grandeza de poder sobre nós. Muitas coisas, se existe algo que nós muitas das vezes não entendemos, é que existe um poder de Deus agindo sobre a nossa vida. O poder de Deus agindo em nós. João 11:12 vai dizer: veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem chamados filhos de Deus. Então existe um poder em ser chamado filho de Deus. E hoje nós precisamos entender isso definitivamente. É isso que o apóstolo Paulo orava por aquela igreja. Essa precisa ser a nossa oração nesse dia de hoje. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, olha isso, é o mesmo poder que age na nossa vida. Está aí no texto. Versículo 20 ele vai dizer isso. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Olha o 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita dos céus. Existe algum poder comparado ao de o nosso Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos? Não existe. O versículo está dizendo que a sobreexcelência, ou a grandeza desse poder está sobre nós, aí no versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Existe um poder disponível para nós. Qual poder? O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Agora, se Deus, vamos lá, se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e esse mesmo poder está disponível para nós hoje, o que mais Ele pode fazer na nossa vida, irmãos? Todas as coisas. O próprio texto também vai dizer isso mais para frente. Todas as coisas Ele pode fazer. Tudo. Ele pode fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para Ele. Ele pode curar. Ele pode libertar. Ele pode abrir portas aonde não há. Ele pode salvar. Ele pode transformar. Por quê? Porque Ele não sofre alteração. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, irmãos. Está disponível para nós. Para de achar que quem vai resolver seus problemas é o homem. Para de achar que quem vai mudar sua situação é o ser humano. Quem pode mudar a sua vida é Jesus Cristo, é Deus Todo-Poderoso. Só Ele. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode salvar. Só Ele pode curar. Só Ele pode transformar. Eu não me cesso de dizer isso. Ele não muda, Ele não sofre alteração. Que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está disponível para nós nesse dia de hoje. Logo, podemos afirmar que o que nós precisávamos já aconteceu. O que você precisava? Pastor, eu preciso de uma cura. Ele já liberou a cura para nós, aquela coisa. Pastor, eu preciso que uma porta seja aberta para mim. Deus precisa mudar a minha situação. Pastor, eu preciso que um ente querido seja salvo. Lembra daquela canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa. Você pode erguer sua mão para Ele nessa noite. Eu não sei cantar, queridos. Eu não sou adorador, eu não sou cantor, mas eu posso, juntamente com vocês, adorar o Senhor essa noite. Que diz assim: olha, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós
maior é o que está em nós do que aquilo que está. Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Ele prometeu, Ele disponibilizou naquela cruz. Está disponível para mim, está disponível para você, está disponível para a sua casa. Ei, está disponível para os seus filhos, está disponível para os filhos dos seus filhos, está disponível para a próxima geração. Ei, você precisa entender isso. Jesus é o Filho de Deus que fez a obra perfeita na cruz, e é com Ele que nós estamos gastando a nossa vida, irmãos. É para Ele. Ei, o que nós precisamos. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14: se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação. Mas Ele ressuscitou. Ei, não é vão você falar dele, não é vão você gastar a sua vida com Ele, não é vão. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo vai dizer assim: sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é vão. Eu quero te dizer isso nessa noite: o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ele vê tudo que você tem feito nele, e Ele naquele dia há de recompensar cada um segundo as suas obras. Então eu quero te dizer, continua gastando sua vida com Ele. Para de olhar para o lado, para de olhar para trás. Esse mesmo poder está disponível para nós hoje. Irmãos, erga a sua mão para Jesus nessa noite. Eu quero profetizar isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele possa entrar na sua casa nesse dia de hoje, para curar, para salvar. Se existem pessoas que precisam de um toque de cura, Deus pode curar essa pessoa nesse dia de hoje. Se existem pessoas presas em um lugar escuro, Senhor, vai de encontro nesse lugar e tira essa pessoa. Se existem pessoas presas ao vício, Senhor, liberta essa pessoa. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para nós e para a sua casa nesse dia de hoje. Versículo 21, eu estou caminhando para o final, vai dizer assim: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro. Olha isso, irmãos, está falando de Jesus. Naquele contexto da igreja de Éfeso, quando passou em Éfeso, Atos 19, você vai ver Paulo pregando dentro da sinagoga, e ali tinha um templo muito grande que era considerado o templo da deusa Artemis, e aquela cidade era uma cidade muito idólatra, e eles acreditavam que esses deuses estavam acima deles, a cidade de Éfeso. E Paulo, quando ele pregou ali, pessoas foram transformadas, pessoas foram curadas, tocadas pelo poder de Deus. Mas quando Paulo escreve isso aqui, que Jesus Cristo está acima de toda potestade, não foi à toa. Paulo estava dizendo: olha, continue, por quê? Porque Ele está acima de todo nome. Continue porque não existe poder igual ao dele. Exatamente pelo fato dele ter morrido numa cruz. Olha o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Ele vai dizer assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus, ao nome de quem? Ao nome de Jesus, se
dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não existe ninguém assim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está sentado à direita. A Bíblia fala que Ele está sentado à direita do Pai. É isso que Paulo está dizendo aqui, aos Efésios, que nós lemos. Olha isso, irmãos. No versículo 21. Acima de todo principados e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não somente nesse século, mas também no vindouro. Esse é o nosso Jesus. Ou seja, Ele está acima para sempre. Não houve e não haverá em nenhum momento da história um Deus que não fosse soberano na história. É isso que também Paulo está dizendo. Olha, Ele é soberano na história. Mesmo quando a igreja foi perseguida, mesmo quando os cristãos eram jogados dentro da arena para ser comido pelos leões, mesmo assim, Deus continuou sendo soberano na história. E quando nós passamos por lutas, por perseguições, mesmo assim, Deus continua sendo soberano na nossa história. Acima de tudo, acima das potestades, acima dos principados, Ele continua nesse lugar e está disponível para nós. Versículo 22 e o 23 para nós finalizarmos. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da... Irmão, isso aqui é bem prático. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E aqui o texto está dizendo: o constituiu como cabeça da... Vamos lá. Se Ele colocou todas as coisas, principados e potestades, debaixo dos seus pés, e se nós somos o corpo de Cristo, nós não temos o que temer. Você consegue entender isso? Nós não temos o que temer. É o cabeça que derrotou a força do inimigo, que é Jesus. Mas nós, irmãos, nós fazemos parte disso. Está aí, nós fazemos parte disso porque aprova Deus. Essa foi a vontade de Deus, de nos inserir no plano, para poder resgatar pessoas, pregar o Evangelho, continuar amando Jesus e demonstrar o bom perfume de Deus para todos os lugares onde nós passamos. Agora, Ele está dizendo: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo, a igreja viva. Logo, nós precisamos entender isso e tomar posse. Olha a oração que Paulo faz por aquela igreja. Olha a oração que Paulo faz por Efésios, demonstrando, abrindo os olhos deles para tudo aquilo que Deus disponibilizou para eles. E para finalizar, exatamente isso, precisamos entender que somos a igreja. Se nós não entendemos que somos a igreja do Senhor Jesus, hoje eu estava falando para a cidade que uma das características eu aprendi. Meu primeiro professor de teologia, lá no ano de 2009, ele falou assim: olha, uma das características de uma seita é o exclusivismo. Quando você ouvir alguém falando assim, só nós que vamos ser salvos, só a nossa igreja que presta, pode saber que está a um passo de ser uma seita. Entende? Porque aqui, irmãos, Jesus Cristo está dizendo que a igreja é o corpo dele. E quando nós assumimos esse papel de achar que só na nossa igreja que vai salvar as pessoas, só na igreja que nós
pregamos que Jesus Cristo habita, irmãos. Não é isso. O corpo místico de Cristo está em todos os lugares. Deus está salvando em muitos lugares que a gente não imagina. Muitas das vezes nós queremos colocar ou reduzir a palavra certa a um espaço geográfico, a uma placa. Nós fomos chamados para defender placa. Nós fomos chamados para falar de Jesus. Nós fomos chamados para falar dele, fazer o nome dele conhecido. Você consegue entender isso? É a igreja de Jesus. A igreja não é minha. A igreja não é do fulano, não é do bispo. A igreja não é do pastor. A igreja não é do apóstolo. É a igreja de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele que está no controle de todas as coisas. Foi ele que subiu na cruz para salvar os pecadores. E é isso que nós precisamos entender, que nós somos o corpo de Cristo, e isso nos demonstra a plenitude daquele que cumpre tudo e todos. Poder total disponível para nós. E a nossa oração nesse dia de hoje seja exatamente essa. Que nós tenhamos os nossos olhos espirituais iluminados, e que Deus ele nos dê o espírito de sabedoria, de revelação do Senhor Jesus, para que possamos ser achados nele, que possamos participar, ser participantes dos seus sofrimentos, mas também da sua ressurreição, ou seja, ser participantes de tudo aquilo que ele tem para nós. Quem está entendendo isso? Quem entendeu isso, né? Melhor dizendo, diga amém. Você pode ficar sobre os seus pés. Eu gostaria de convidar você a ficar sobre os seus pés. Ministério de louvor, se quiser vir aqui à frente para nós encerrarmos adorando ao Senhor. Mas eu gostaria de fazer algo diferente aqui hoje, irmãos. Como o apóstolo Paulo, no meio desse texto, ele fala que ele orava, orava por aquela igreja. Eu gostaria de convidar hoje a você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar uns pelos outros, amém? Nós vamos finalizar esse culto orando uns pelos outros. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós não sabemos o que você está passando, qual a sua real situação diante de Deus nesse dia de hoje. Nós queremos orar por você. Feche os seus olhos, coloque a sua mão em direção ao seu coração. Deixa Jesus Cristo falar ao seu coração. Deixa Jesus Cristo fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Nós queremos orar por você, orar pelo plano de Deus na sua vida. Você é igreja, amém? Você é igreja, amém, queridos? Nós somos igreja viva do Senhor.